Olá amigos, estudante da lição da Escola Sabatina, seja mais uma vez bem-vindo ao estudo e análise da nossa lição. Vamos analisar a lição número 11, que tem como título Jesus, autor e consumador da fé. O verso áureo está em Hebreus capítulo 12, versos 2. Antes de continuar, eu gostaria de aproveitar esses instantes para agradecer a si por ter dado ou puxar a apoiar o canal. Atualmente nós contamos com 40 inscritos, desejo eu que cresça ainda mais, pois o número ainda é inferior. Mas para que isso possa acontecer, precisas dar o seu contributo. Dê o seu like, faça o seu comentário e partilhe para mais pessoas poderem se juntar a esta causa, a esta obra tão maravilhosa e não só, para nos prepararmos juntos para o eterno lar. Vamos à nossa lição. Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Abra sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 11 e 12, nós vemos aí o apóstolo Paulo comparando a vida cristã a uma corrida em que todos nós estamos inseridos, e que no final, aquele que permanecer firme terá o seu galardão. Assim também nesta lição desta semana nos traz exemplo dos heróis da fé, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, apesar das situações que enfrentaram, mas eles não tiveram o seu galardão ainda, pois eles terão o seu galardão por terem permanecido fiéis ao Criador. E apesar desses exemplos serem de extrema importância para as nossas vidas, o principal exemplo que nos é apresentado aqui é do próprio Senhor Jesus Cristo. Daí o nosso verso áureo, onde diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte, ou seja, ele é a base da nossa fé. É o único na qual nós devemos nos inspirar mais. Os outros são exemplos a seguir, mas o nosso Senhor Jesus Cristo que deve ser a nossa verdadeira inspiração. Vamos começar da lição de domingo, que diz aqui como título, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, 35 a 39, traz uma mensagem para nós que eu vou passar a ler. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu gostaria de enfatizar aqui, onde o apóstolo Paulo diz, com efeito tendes necessidade de perseverança. Há uma necessidade de perseverar. A perseverança é a característica do povo de Deus no tempo do fim. Mas essa perseverança sem fé é infundada. Não é possível você permanecer firme ou ser perseverante sem fé. Fé é quê? Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé nas promessas que o nosso Deus deixou para nós. Portanto, nós precisamos de ter fé nesse Deus. E a partir dessa fé, nós seremos perseverantes, ou seja, nós estaremos firmes ao lado do nosso Deus. Estaremos firmes nas suas promessas, firmes nas suas palavras. A perseverança é a característica de alguém que permanece fiel a alguma coisa. Nesse contexto, a perseverança do povo de Deus no tempo do fim é porque eles estarão firmes na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, pois a sua fé está fundamentada no nosso Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. E diante disso, nós passaremos agora para a lição de segunda-feira, onde nós iremos ver o exemplo de um herói da fé. Nesse caso, o exemplo do patriarca Abraão. A lição de segunda-feira nos convida a lermos Hebreus capítulo 11, versos 1 até 19, onde aí são mencionados os vários heróis da fé, de geração em geração, começando por Abel, passando por Enoque, chegando até Noé, finalmente chegando até Abraão, o patriarca Abraão, o pai da fé, aquele que foi considerado como o pai da fé. Este homem, na sua velhice, Deus lhe concedeu um filho, e cujo esse mesmo filho que lhe foi concedido, o mesmo Senhor pediu para que ele pudesse sacrificar o seu filho. No momento em que a sua esposa era estéril, no momento em que ele já tinha recebido a promessa do próprio Deus, de que a partir desse filho que ele agora estava sendo pedido para sacrificar, Deus faria uma descendência. E neste momento,
neste momento de prova em que ele foi ordenado para que trouxesse o seu filho para sacrificar, ele poderia ter duvidado do seu próprio Deus. Mas, em vez disso, ele depositou a fé nesse Deus. Pois no seu coração ele pensou assim: provavelmente, se esse Deus me pediu esse filho, é porque ele tem um plano maior. Veja que ele, naquele momento, ele poderia, ou imaginou, eu acredito, eu quero entrar na mente de Abraão, não estou na mente de Abraão, mas eu quero entrar na mente dele. Ele imaginou consigo: esse Deus me deu um filho na velhice, a minha esposa era estéril. Se ele foi capaz de dar um filho à minha esposa estéril, então mesmo que esse filho eu possa lhe conceder, com certeza alguma coisa ele vai fazer. Por isso que ele, pela fé, decidiu entregar o seu filho. E nós vemos o resultado em Gênesis, né? No livro de Gênesis nós vimos o resultado disso. Abraão, pela fé, ofereceu o seu filho Isaac, que não foi sacrificado porque o Senhor interveio, porque viu que de fato Abraão tinha fé, tinha a sua fé depositada no Criador. Este é o primeiro exemplo que nós temos ao longo da história bíblica de um homem de fé, na qual nós podemos seguir. Não importam as situações que nós passamos, nós devemos permanecer firmes, ter fé nesse Deus. Às vezes Deus nos pede coisa que nós nem imaginamos. Às vezes Deus pede alguma coisa de nós que às vezes parece ser contraditório aquilo que aparece aqui com o patriarca Abraão. Mas se nós permanecermos firmes, se nós permanecermos, ou se nós continuarmos tendo a fé no nosso Deus e permanecermos firmes nas suas palavras, com certeza teremos recompensas maiores. O segundo exemplo fala do exemplo de Moisés, que tem como título da terça-feira, Moisés crendo no invisível. Aqui começa com a história do nascimento de Moisés. Tudo o desenrolar da história de Moisés foi baseado na fé, mesmo o seu nascimento a partir dos seus pais, que pela fé eles não temeram o decreto de Faraó de exterminar todos os filhos homens naquela região ou naquela época, por ocasião do nascimento de Moisés. E os pais preferiram obedecer a Deus. Na verdade, eles esconderam o seu filho Moisés logo à nascença e desobedeceram diretamente o decreto do rei, enquanto todos os outros entregavam seus filhos que eram sacrificados. Mas este homem, ou o pai de Moisés, pela fé, ele escondeu o seu filho. E Moisés cresceu no palácio de Faraó, como nós temos aprendido constantemente acerca desse historial maravilhoso desse homem. E posteriormente, quando ele cresceu, pela fé, decidiu viver uma vida de sofrimento, ou seja, ele aceitou ser escravo. Mesmo tendo a opção de viver como príncipe no Egito, ele decidiu ser escravo. Diante de tantas promessas que ele tinha de enriquecimento, mas ele preferiu ser escravo, viver uma vida de humilhação, viver uma vida de pobreza, tudo isso porque ele sabia, pela fé, de que o melhor galardão estava em fazer a obra de Deus. O outro exemplo é o exemplo da Raabe. Raabe, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta em que ela albergou os espias israelitas quando chegaram a uma determinada cidade a fim de poder a destruir. Raabe escondeu esses homens, porque pela fé ela acreditava que o Deus de Israel, aquele que ela já ouvia falar anteriormente, que tinha feito passar o povo de Israel do Egito em direção a Canaã, passando pelo Mar Vermelho, e que já tinha, através deste povo, já havia destruído outras nações. Ela, a partir dali, ela creu que de fato este povo andava com o verdadeiro Deus. Esta mulher, ela não passou pelo Mar Vermelho, ela não viu os milagres que o povo de Deus já havia vivido durante a jornada no Egito, durante a jornada do Egito em direção a Canaã, o maná que caía do céu, entre outras coisas. Ela não viu, simplesmente ouviu falar. Raabe simboliza principalmente a nós. Nós não vimos o nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Nós temos ouvido falar através da sua palavra, através de mensageiros. Mas, embora nós tenhamos ouvido simplesmente falar dessas coisas, nós pela fé cremos que de fato tudo que isso tem sido falado até então é verdadeiro, e de que as promessas
que nos estão propostas, assim se cumprirão. E diante disso, nós precisamos continuar firmes, precisamos continuar na fé. Assim como essa mulher, Raabe, permaneceu firme. Ela, ao ouvir falar dos feitos de Deus, ela converteu-se ao Criador. E ela foi poupada daquela destruição. Muitos foram mortos naquela região, mas Raabe foi poupada. Essa foi decisão do próprio Deus, que prometeu que esta mulher que fez tão bem ao povo de Israel, ela deveria ser poupada, e ela converteu-se. Raabe passou a fazer parte da família israelita, assim como nós passamos a fazer parte da família israelita espiritual, que estamos a caminho da Canaã celestial. E o principal exemplo que nós temos a seguir é do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá no trono da glória e ele veio aqui na terra. Por que ele fez isso? Eu falo que o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, porque ele foi o primeiro a ter fé. Sabe, teve fé em quem? Teve a fé na raça humana, pois a raça humana, pecadora, decaída, vivendo sempre para o mal, já não merecia salvação. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo é que teve a fé na raça humana. Por isso, pela fé que ele teve na raça humana, permitiu que ele descesse aqui. Se ele não soubesse que o homem seria capaz de poder ser transformado por meio da sua palavra, se ele não soubesse que o homem não seria capaz, ou o homem não seria capaz de poder se relacionar novamente com Deus, provavelmente ele não veria. Mas pela fé, ele demonstrou fé, por isso deixou o seu trono lá, porque ele tinha certeza de que se ele viesse e fizesse o seu trabalho, que era de morrer pelo homem, o homem teria a chance de poder se reconciliar novamente com o Criador. É isso que está acontecendo hoje. O Senhor teve fé em mim, teve a fé em ti. Por isso que nós hoje estamos aqui, demonstrando que a fé do nosso Senhor Jesus Cristo não foi infundada. Ele fez porque de fato sabia que eu aceitaria. Assim também como ele foi o primeiro a nos dar exemplo, nós devemos demonstrar a fé nele também. Não porque ele irá nos salvar no futuro, não. Mas porque ele já nos salvou. Apesar de não termos visto esse sacrifício, nós pela fé cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário a fim de poder nos salvar. Por isso permaneçamos firmes, sejamos perseverantes. A jornada ainda poderá ser um pouco demorada ou não, mas nós precisamos permanecer firmes, pois daqui a um pouco os sinais já nos mostram que o nosso Senhor Jesus Cristo brevemente voltará e nos dará a cada um de nós o seu galardão. Que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe proteger, que continue estudando as lições da escola sabatina, que possamos aprender cada vez mais com esses exemplos maravilhosos e, acima de tudo, devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Ele que deixou o seu trono lá e veio aqui, entregou a sua vida a fim de poder nos salvar, nos dando o exemplo. Nós precisamos olhar para esse exemplo e que nós possamos seguir esse exemplo, que nós possamos olhar sempre para Jesus. A jornada, por mais que seja difícil, a jornada, por mais que seja tortuosa, nós devemos focalizar os nossos olhos a Jesus Cristo. Se nós olharmos para Jesus Cristo, nada poderá interessar. O resto para nós será cantiga. O resto para nós será nada, pois o nosso melhor ainda está por vir. E diante disso eu quero convidá-lo a si, querido irmão, querida irmã, querido estudante da missão da Escola Sabatina, quero convidá-lo a trilharmos juntos nessa jornada rumo ao eterno lar. Que o Senhor possa lhe abençoar e até a próxima.